Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Wendel e essa é a aula sobre gabinete. Nesta aula nós vamos saber o que é um gabinete, quais são os tipos de gabinete, as partes de um gabinete, o interior de um gabinete, a traseira do gabinete, a frente do gabinete, o gabinete AT, ATX e BTX, as características do gabinete AT, ATX e BTX, o gabinete SFF e o computador All-in-One. Mas o que é um gabinete? O gabinete é uma caixa metálica ou com elementos de plástico, horizontal ou vertical. O gabinete vertical também é chamado de torre. No gabinete ficam todos os componentes do computador: as placas, o disco rígido, o processador e outros componentes. O gabinete possui locais de encaixe para as placas e um local para a fonte de energia elétrica. Há também espaço para a instalação de drives como CD, DVD, Blu-ray e outros. Quais são os tipos de gabinete existente? Hoje, além dos gabinetes verticais e horizontais, podemos encontrar outros tipos: o mini tower, o mid tower, o full tower, o desktop e o slim. Aqui nós vemos um exemplo de cada um deles. Quais são as partes do gabinete? As partes do gabinete são interior, traseira e frontal. O interior do gabinete. A parte interna do gabinete é onde são instalados os componentes como a placa-mãe, as placas de expansão, o processador, os drives e a fonte de energia elétrica. Aqui nós vemos o interior do gabinete. Traseira do gabinete. A parte traseira do gabinete é onde são localizadas as portas e conexões do computador, como por exemplo, a entrada de energia da fonte, as portas USB, VGA, serial, paralela, PS2 e rede, as conexões de equipamentos de áudio, o cooler ou fã de exaustão. Aqui nós vemos a parte traseira do gabinete. Frente do gabinete. A parte frontal do gabinete é onde são localizados os botões de liga e desliga, o botão reset, as unidades de entrada e saída de áudio, as portas USB e as unidades de DVD, CD e Blu-ray. Aqui nós podemos ver a parte frontal do gabinete. Gabinete AT, ATX e BTX. Devido à grande importância da placa-mãe, os gabinetes são construídos de acordo com o padrão da placa. Estes padrões de placa-mãe levam em conta aspectos como as suas dimensões, o posicionamento dos componentes e os encaixes e interfaces. O gabinete AT. Advanced Technology. O padrão AT deixou de ser fabricado há vários anos. Seu tamanho e a disposição dos encaixes internos eram incompatíveis com as novas tecnologias que vieram surgindo. Este é um exemplo de gabinete AT. Gabinete ATX, Advanced Technology Extended. O padrão ATX chegou ao mercado em meados dos anos de 1996, e sua principal melhoria em relação ao AT era maior espaço interno. Entre outras vantagens, o tamanho do gabinete melhorou a ventilação interna. Este é um exemplo de gabinete ATX. Gabinete BTX, Balanced Technology Extended. Em 2003, a Intel lançou o padrão BTX, que possui melhorias ainda mais evidentes na refrigeração do gabinete. O objetivo era padronizar o tamanho da placa-mãe. Este padrão não foi bem aceito e por isso é raro encontrá-lo no mercado. Este é um exemplo de gabinete BTX. Características dos gabinetes AT. O conector de energia da fonte AT é diferente dos outros padrões.
O conector do teclado é chamado de DIN. O conector do mouse é serial. Características dos gabinetes ATX. O conector de energia da fonte ATX é assim. O conector de teclado e do mouse são chamados de PS2. Características do gabinete BTX. A placa-mãe é instalada no lado esquerdo do gabinete. A placa-mãe do formato BTX é incompatível com as placas do formato ATX. A placa-mãe BTX possui slots PCI Express e por isso precisa de fontes de energia mais potentes. Gabinetes SFF. O SFF é uma sigla que significa Small Form Factor. É usado para designar um gabinete pequeno. Ele é desenhado para ser usado na horizontal. Computador All-in-One. É um tipo de computador onde o gabinete e o monitor de vídeo ocupam o mesmo lugar. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o gabinete. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.